videoaula. Estou aqui com o Tauan e a gente vai falar sobre piscicultura, né? Não é à toa que a gente está aqui ao lado de um tanque. E aí, assim, não importa quais dos sistemas, né, de produção de peixe, se é tanque escavado, se é tanque rede, se é biofox, se é o sistema RAS, é o sistema de recirculação, não importa. Em todos os sistemas, o parâmetro, né, relacionado aí à qualidade da água é essencial. Então, em todos os sistemas de produção, o produtor, o piscicultor vai ter que sempre monitorar essa qualidade da água. E quais são os fatores que o piscicultor, aqui o produtor, precisa monitorar, precisa acompanhar com periodicidade? Sendo que alguns parâmetros a gente vai falar, a gente precisa aí fazer esse monitoramento, principalmente num sistema super intensivo, né? Precisa fazer esse monitoramento até diariamente. Né? Então, a gente tem a questão da temperatura, né? Então, monitorar a temperatura da água é essencial para se ter sucesso na produção de peixe. E isso por quê? Né? Porque é a partir da temperatura que o peixe ele vai consumir mais ou menos ação, né? A depender da temperatura. E também a temperatura vai influenciar em outros fatores, né? Em outros parâmetros que a água deve apresentar, como o pH, o teor de oxigênio, né? Que é um dos fatores, talvez, o mais importante para o desenvolvimento do peixe, né? Com certeza. Então, a temperatura também ela vai influenciar na taxa da respiração dos peixes, né? Isso porque o Tauan falou, altas temperaturas vai reduzir a quantidade de oxigênio na água, né? Então, assim, todos os parâmetros eles estão relacionados uns aos outros, né? Aumentou a temperatura, né? Reduz a taxa de oxigênio dissolvido, né? Menor a taxa de respiração, vai também diminuir a assimilação do alimento pelo peixe. Quando diminui a assimilação, o peixe ele vai se alimentar menos, consequentemente vai influenciar no crescimento do peixe, né? E aí também, assim, uma forma de você observar é com relação ao comportamento. Como a gente disse, mudança na temperatura, e não é só alta, né? Qualquer mudança para mais ou para menos na temperatura, vai acontecer mudança no comportamento ali do peixe. Um exemplo comum, principalmente em tanques cavados. Dias muito quentes, né, ensolarados, de repente o tempo muda, né, começa a chover. Então, há uma mudança na temperatura da água e mudanças aí, digamos que até em 5% para mais ou para menos, pode provocar mortalidade imediata. Assim. Isso porque os peixes, né, a gente diz que eles são pecilotérmicos. Né? O que quer dizer pecilotérmicos? São animais, né, que a temperatura corporal vai variar de acordo com a temperatura da água. Então, mudanças muito bruscas na temperatura, o peixe precisaria passar por um processo de readaptação muito rápida, né? E muitas vezes não consegue, aí acaba provocando a mortalidade. Então, assim, lógico que tem espécies, né, que, principalmente a tilápia, por exemplo, ela acaba sendo mais tolerante, ela se adapta mais a essas mudanças, né, essas variações de temperatura. Mesmo assim, muitas vezes isso não é suficiente. Isso. E aí a temperatura alta, isso significa baixa possibilidade de respiração do peixe, que consequentemente vai afetar o desenvolvimento dele, né? O crescimento, a engorda, a reprodução. Baixa temperatura também vai ocasionar o aparecimento de doenças, né? Então a temperatura ela precisa estar equilibrada aí entre 26 e 32 graus, que é o ideal para que os peixes consigam se desenvolver conforme o esperado, né? Essa temperatura aí de 26 a 32, 26 a 30 graus, digamos que é a temperatura ideal. Temperaturas, né, superiores a 34 graus também favorece aí a incidência de doenças e, consequentemente, mortalidade. Temperaturas de 30, né, a 34 graus vai favorecer aí negativamente numa redução do consumo de alimentos. Já temperaturas, né, abaixo aí de 22 graus
acaba também afetando na redução, né, do consumo de alimentos e, consequentemente, no crescimento, né? Vai reduzir o crescimento. É comum no período mais frio do ano, então a gente está numa região, né, de clima tropical, mas em alguns meses aí a nossa região chega, principalmente no período noturno, né, que as temperaturas aí pode chegar, a temperatura no caso ambiente, né, chega aí a 13 graus, né? Então, querendo ou não, há também uma mudança na temperatura da água. E é comum nesse período chegar para arraçoar os peixes e eles não subirem para poder consumir esse alimento. Isso. E aí desemboca em um outro problema, né? Que é a transformação dessa matéria orgânica, que é a alimentação deles, em amônia. E a amônia muito alta na água pode também ocasionar a mortalidade. Então, a temperatura é um dos fatores muito importantes. E é importante também o produtor estar fazendo esse acompanhamento para se ter um bom desenvolvimento, né? Então, diariamente é preciso observar isso, porque se a temperatura está elevada, eu não tenho tanta necessidade de pôr ração. Ainda, né, com relação à temperatura, então temperaturas aí também abaixo de 18 graus, 18 graus abaixo, né, digamos 18 graus, 17 graus, vai cessar completamente o crescimento, né, na verdade cessa primeiro antes o consumo de ração, e se cessa o consumo de ração, vai cessar o crescimento. E já temperaturas, né, entre 15, né, 15 graus abaixo, e se isso prevalecer por muito tempo, para algumas espécies é uma temperatura que ela pode ser letal, né? Então, foi aquilo que eu falei. A gente está numa região que muitas vezes chega a essa temperatura ambiente, muitas vezes na água talvez não esteja, né, com essa temperatura. E aí, por isso, é um parâmetro que tem que ser monitorado e a gente faz, né, essa mensuração com um termômetro. A mudança climática, ela influencia, né, nesse aumento da temperatura ou na diminuição da temperatura. Então, mudanças climáticas muito repentinas, está muito quente, começou a chover, com certeza vai acontecer mudança climática. Então, 5% a mais no valor ali daquela temperatura ou a menos, acontecendo de uma forma muito brusca, vai acontecer mortalidade. Então, é um parâmetro que, de modo geral, principalmente no período de mudanças climáticas, é importante fazer esse monitoramento diariamente. E aí também por conta daquilo, né? Qualquer variação vai influenciar aí na quantidade de oxigênio e os peixes buscam esse oxigênio, eles respiram a partir do oxigênio que está na água. Então, essa variação influencia na taxa de respiração, influencia na taxa no consumo aí do alimento. Então, é um parâmetro que, sim, a gente deve monitorar com frequência e ficar sempre atento. Isso. Aí um outro parâmetro que é preciso observar para se ter qualidade de água é a, a quantidade de oxigênio dissolvido, né? Que é o mais importante para o desenvolvimento do peixe. O oxigênio dissolvido, né? Que é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento dessa atividade da piscicultura, né? Que é o que garante o desenvolvimento do peixe. Assim como o oxigênio aqui garante a nossa sobrevivência, o oxigênio também vai garantir a sobrevivência do peixe, né? A diferença é que no caso da piscicultura o oxigênio vai estar presente na água, no nosso caso vai estar presente no ar, né? Tem uma questão, Tauan, que aí assim, a oxigenação ela acontece de forma natural, né? E também aconteceu o florescimento aí de forma mecânica, né? De forma artificial. Né? Então, assim, em tanques escavados, né? Que é o caso do nosso aqui, em tanques redes, essa oxigenação ela acontece de forma natural. Aqui, mesmo pela movimentação da água, né? Então acontece um pouco de oxigenação. E uma outra forma também é que, por exemplo, em tanques escavados, para quem não sabe, sempre que a gente vai iniciar a atividade, a gente faz uma adubação. Então, a gente faz a adubação dessa água, não é para, digamos, diretamente para o peixe, mas é para o desenvolvimento de fitoplânctons, né, que, na verdade, são, digamos que são pequenas plantinhas, né, que ficam ali na borda, né, que fica no fundo ali do tanque. E esses fitoplânctons, né,
eles são responsáveis. Na verdade, o funcionamento dele é como de uma planta, né? Ele vai captar os raios solares, né? Fazer o processo de fotossíntese, e nesse processo ele libera oxigênio e oxigena a água. Os fitoplânctons, eles são positivos, só que quando em excesso no tanque escavado, ele se torna também prejudicial. E aí é importante no período da noite, principalmente quando há uma densidade maior de peixe, né? Porque não é simplesmente vai aqui, vamos deixar e amanhã morre. Não, não é isso. O que vai influenciar também a essa taxa, essa redução de oxigenação, é no momento de você fazer o povoamento. Por isso que, digamos que eu tenho um tanque e aí eu vou colocar uma quantidade de peixe. Muitas vezes a gente tem um tanque aí de 15 por 30, né? Ou 10 por 30, digamos que 300 metros quadrados. É muita água, né? Quando a gente coloca isso em 1 metro de profundidade, a gente está falando de 300 metros cúbicos de água, 300 mil litros de água. Aí isso para tanque escavado. Aí o produtor chega, né? E quer colocar ali 1.000 alevinos. Só que esses alevinos eles vão crescer. E quando eles crescem, aumenta essa competição, né? Principalmente pelo oxigênio. Então, aí se eu não tenho uma suplementação, uma oxigenação, né, de forma artificial ou mecânica, ou não faço a troca de água, aí meus peixes param de desenvolver, né, não se alimenta bem, e lógico também que acontece mortalidade. Então, o povoamento, fazer o dimensionamento de quantos peixes eu posso colocar para o tanque é essencial, principalmente no processo de tanque escavado. Nos sistemas de recirculação, como dos produtores aí que vão receber do investimento Bahia Produtiva, é um tanque que vai receber essa oxigenação de forma também superficial, vai receber uma oxigenação complementar. Então, o processo de recirculação já, de certo modo, oxigena, até porque vai ser tanques que vão ser o sistema superintensivo. Aqui, num tanque desse, digamos que 300 metros cúbicos, a gente vai trabalhar com 1 quilo por metro. A gente aqui nem chama metro cúbico, a gente fala aqui metro quadrado. Eu preciso pegar só a minha lâmina de água por cima. Então, eu trabalho com 300 peixes. Digamos se aqui fosse um sistema de recirculação, então você multiplica aqui 300 por 40 peixes, né? Então, você daria para colocar aqui 12.000, né? Então, um tanque desse, num sistema de recirculação, seria 12.000 peixes. Num sistema aqui, sem muita tecnologia, a gente vai trabalhar aqui com 300 peixes. Então, a diferença, ela é gigante. Então, esses parâmetros a gente tem que controlar, mas a gente precisa controlar ainda mais conforme a tecnologia que a gente está adotando. Então, assim, aqui se eu colocar 300 peixes, nesse volume de água, eu não precisaria estar suplementando tanto, né, com oxigenação. Mas 12.000 peixes, com certeza, eu vou precisar suplementar, né, com uma oxigenação de forma artificial. E aí, esse controle tem que ser muito maior, porque imagina 12.000 peixes nessa área aqui, né? Então, uma mortalidade, o prejuízo é muito maior, porque a alimentação, né, o custo com alevino, você morreu, você não recupera. O custo com sua mão de obra, você não recupera. O sistema de recirculação, ele vai ter energia, né, ali que vai funcionar o sistema por 24 horas. Essa energia a gente não recupera. E a alimentação a gente não recupera se o peixe morrer. A gente não recupera se o peixe morrer. Né? Então, a gente precisa monitorar todos esses parâmetros para poder garantir, né, essa despesca no final e garantir a comercialização desses animais. Então, são aí 2 parâmetros que devem ser monitorados, né? E quanto maior a quantidade de peixe naquela área, naquele tanque, maior é o controle disso, né? Então, temperatura e oxigênio são 2 fatores, né, que devem ser controlados aí diariamente em sistemas superintensivos. Então, como é que a gente faz, né, essa mensuração da quantidade de oxigênio dissolvido aqui na água? Então, existe um aparelho que se chama oxímetro. Então, o termômetro, né, para fazer a medição da temperatura, e o oxímetro são 2, aí, digamos, equipamentos que, num sistema superintensivo, que é o caso da recirculação, o produtor ele vai ter que investir nesses aparelhos. Não dá para
colocar uma quantidade enorme de peixe, gastar com energia, gastar com ração, né, que são, digamos aí, o maior custo, né, da produção, está aí a energia e a ração desse sistema, e não fazer esse monitoramento aí do oxigênio e da temperatura. Então, o oxímetro vai ter que ser adquirido para poder fazer, né, essa medição. E aí, quais seriam aí os teores, né, de oxigênio dissolvido para ideal? A gente faz essa leitura e tem que ser 5 miligramas por litro, preferencialmente acima disso, né? Quando a gente faz essa medição, é preciso ter de 5 miligramas ou mais, né? De 1 miligrama por litro a 5 miligramas por litro, né? Os peixes eles vão sobreviver, mas aí vai ter uma dificuldade com relação ao desenvolvimento desses peixes, porque se está faltando oxigênio, eles vão ali mal se manter, então vai reduzir também a taxa de alimentação, né? Então, se reduz a taxa de alimentação, reduz também aí ao seu desenvolvimento, né? Se eles não comem, eles não se desenvolvem. E quantidades aí, né, de 1 miligrama por litro, né, de oxigênio dissolvido, né, na água, que pode ser letal se permanecer por muito tempo. Eu já vi projetos serem viabilizados por conta disso. Quem sofre muito com isso, com teores de oxigênio dissolvido? Produtores que trabalham, por exemplo, com tanque rede, que tem lá no lago, que tem lá numa barragem. Quando vem a água da chuva, essa água vem trazendo muitos sedimentos, muita matéria orgânica. Muitas vezes essa água chega por baixo de uma barragem e levanta toda a sujidade que tem ali. Então, essa matéria orgânica, quando ela entra em decomposição, os micro-organismos ali acabam, digamos que, sequestrando também o oxigênio que está na água para poder fazer o processo de decomposição dessa matéria orgânica. Então, acontece o processo de liberação, né, de CO2, de gás carbônico, redução na taxa de oxigênio, e acontece muita mortalidade se não for bem controlado, né? Se não tiver cuidado, principalmente com a água que entra em tanque rede, né? E tanque escavado, se for bem dimensionado, né? Dificilmente você vai ter mortalidade por falta de oxigênio, se for bem dimensionada a quantidade de peixe que coloca aqui dentro. Porque se for mal dimensionado e a gente colocar também muito peixe, então quando eles estão pequenininhos, existe uma competição, na verdade nem existe, mínima, né? Porque o oxigênio ali é suficiente. Mas quando eles começam a se desenvolverem, então começa a acontecer aí competição e pode sim haver demanda de oxigênio. Então, o teor de oxigênio de 1 miligrama por litro de oxigênio dissolvido por muito tempo, né, pode ser letal para a sobrevivência dos peixes. Outro parâmetro, né, que é importante, que tem que ser também feito monitoramento diariamente, é o pH. E o que é o pH? Né? A gente fala muito do pH no solo, né, para a produção das plantas. Então, o pH ele é medido de 0 até 14, né? Então, pH quer dizer potencial hidrogênio único. E dentro do mundo que ele se encontra, pode ser prejudicial ou não, né? Tanto para as plantas como para os peixes, né? Então, assim, a qualidade da água é essencial. Então, se a gente manter a água com boas qualidades, né? Com temperaturas adequadas, com quantidade de oxigênio dissolvido adequada, com pH adequado, então a gente vai ter uma boa produção aí da piscicultura. A quantidade de hidrogênio que está livre nessa água, na hora de fazer essa medição, né, e aí existe também aparelhos, que é o pH-ômetro, mas também existe testezinhos, né, que você encontra de laboratório, né, testes mais simples, utilizando aí cartelas de cores. Então, pode ser também feito a medição nesse formato. E aí, de 0 a 14, qual seria a faixa ideal para o desenvolvimento da atividade? No caso da piscicultura, o ideal é que o pH esteja aí entre 6,5 e 8,5. Aí a gente teria um potencial de hidrogênio ideal para o desenvolvimento dos peixes. Se tiver abaixo de 6,5, a água está muito ácida. E aí é preciso fazer uma correção para que ela entre dentro desse parâmetro, né? Se tiver ácida ou se tiver acima de 8,5, que vai estar alcalina, que a gente chama de básica,
o peixe ele vai ter dificuldade de se desenvolver, né? Então você vai ter um peixe que vai demorar um período maior para haver a despesca. Então, com relação ao pH, é isso. A gente precisa fazer esse acompanhamento, né, fazer esse monitoramento para verificar se esse parâmetro, né, aí está dentro dessa faixa ideal, de 6,5 a 8,5. E não estando dentro dessa e não estando aí dentro dessa faixa, né, então é necessário que se faça a correção. E aí não estão dentro dessa faixa, pode ocorrer duas coisas, né? Uma é o baixo desenvolvimento, crescimento, reprodução, e a segunda coisa é a mortalidade. Pode ser alta ou mais baixa, né? A depender de quanto tiver. Digamos que a gente tem um pH aí 3, então a água ela está muito ácida. Com certeza vai haver uma mortalidade em massa. Se tiver aí 9 ou 10, a água está muito alcalina, então também vamos ter uma mortalidade em massa, né? E mortalidade a gente sabe que é prejuízo para o produtor. E aí um outro parâmetro, principalmente, né, para os sistemas superintensivos e que devem ser monitorados também, é a amônia. E aí a amônia ela se encontra de duas formas na água, né? Que a gente chama de nitrato, né? Que é o NH4, e o nitrito, que é o NH3. Então, por que falar disso? Porque assim, quando também for adquirir os testes, esses testes aí eles são você encontra de laboratórios e você trabalha em cartelas de cores, então você tem que estar adquirindo esses testes, né? Então é principalmente o do nitrito, que ele sim é o que é tóxico, né, para os peixes. E aí como que se dá, né, a origem dessa amônia na água, né? Então a amônia ela acontece a partir aí da decomposição de matéria orgânica, e aí quando a gente vai falar de alimentação, né, principalmente quando se trabalha com alimentação alternativa, então tem que tomar muito cuidado, porque o resto desse material que não é consumido pelos peixes, ele se torna matéria orgânica, e aí no processo de decomposição ele vai liberar, né, amônia, excremento dos próprios peixes, também acaba sendo aí uma fonte, né, por onde essa amônia chega. Uma outra forma que essa amônia chega é a gente fez o arraçoamento, os peixes não consumiram toda a ração, então aquela ração que teoricamente seria benéfica para o desenvolvimento dos peixes, por eles não consumir, então a proteína que está presente nesse alimento, ela vai entrar também em decomposição e vai liberar amônia, né? E uma outra forma que a amônia chega eu falei anteriormente da produção, né, de fitoplânctons, né, que é ele além de produzir de oxigênio na água, a gente não falou anteriormente, mas ele também é um alimento natural dos peixes. Então, quando esses fitoplânctons morrem, eles também liberam amônia, né? Então, é dessa forma que aí esse elemento, né, chega na água dos peixes. Isso. E aí, além dessa decomposição levar ao aumento da amônia na água, que vai ocasionar a morte e não desenvolvimento do peixe, vai também ocasionar a diminuição do oxigênio, né? Porque as bactérias que vão fazer a decomposição, conforme a gente falou anteriormente, ela vai consumir esse oxigênio para continuar o processo. Então, é preciso ter muito cuidado. O arraçoamento, e a gente vai falar numa próxima videoaula, né, levando em consideração os teores de proteína, as quantidades, né, a gente já fez a videoaula mostrando para vocês como é que faz a biometria, né, que a biometria é essencial para poder fazer aí esses cálculos e fazer um bom arraçoamento. Então, se estiver arraçoando, levando em consideração a biomassa de peixe que tem no seu tanque, não importa se é tanque escavado, se é tanque rede, se é sistema RAS, né, não importa. Então, se estiver fazendo esse arraçoamento, levando em consideração, né, a quantidade dessa biomassa, então, se os peixes não estão desenvolvendo, com certeza vai estar relacionado aí a algum desses parâmetros, né, que a gente falou, temperatura, o oxigênio dissolvido, o pH e a amônia.
Muito obrigada, Tauan. E para vocês também, muito obrigada pela próxima videoaula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.